Deus por esta palavra. E como fiz menção ainda há pouco, está conosco o nosso professor Edvanildo Tavares. Ele é nosso diretor aqui do nosso seminário, né, teológico Santa Rita, a Esteades. Também bacharel em teologia, pedagogo e mestre em ciência das religiões, e estará nos enriquecendo com o seu conhecimento, estará nos ensinando a respeito deste tema tão relevante para nós. Então, queremos já deixar com ele para trazer umas palavras iniciais. Logo em seguida já iremos trazer as perguntas. E você pode também, pessoal, aí no YouTube, né, no chat, colocar as perguntas que você tem em mente. Talvez a correlação de algum momento que nós estamos vivendo assim com a Páscoa, se alguma relação, deixe à vontade. A gente vai estar aqui trazendo sua pergunta também para o nosso irmão, professor Edvanildo Tavares. Querido jovem, querido internauta, que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você, no seu coração, no seu lar, com a sua família. Eu quero agradecer a Deus pelo convite, ao jovem Tiago, rei Dene, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui participando com vocês, deste momento tão oportuno, onde juntos vamos aprender um pouco mais sobre o significado da Páscoa, já que a Páscoa é um evento que mexe com o mundo, do Oriente ao Ocidente. Nós podemos perceber que este evento mexe não só com os religiosos, mas também os não religiosos. Inclusive, até o comércio sofre um impulso, né? O lado econômico, por conta do evento da Páscoa. Que evento é este? Qual o seu significado em relação aos judeus, em relação aos cristãos, que podemos aprender à luz da Bíblia, à luz da história, à luz das tradições, das religiões. Você está preparado para saber o que é a Páscoa, o que ela tem a ver comigo, com você, você que é jovem? Então, não sai daí e prepara o teu coração e as tuas perguntas, pois estamos juntos até o final deste trabalho, este bate-papo sobre a Páscoa judaica ou cristã. Excelente, excelente, pessoal. Então a gente poderia muito bem dizer, junte-se conosco neste avião que a gente vai decolar nessa viagem. Talvez alguns anos anteriores, alguns anos atrás, passarmos pelo presente e contemplar talvez um futuro a respeito desta Páscoa. E para deixar bem claro, pessoal, a gente vai dividir nosso momento hoje, nosso bate-papo hoje em 3 etapas, a gente pode muito bem assim dizer. A origem da Páscoa, né, o seu elemento fundante. Logo depois a gente vai tratar, né, com perguntas mais específicas sobre a festa judaica da Páscoa, o rito religioso, seu significado, suas relações para conosco, o significado para aquela época. E a nossa terceira etapa, estaremos refletindo, conversando sobre qual é a relação de Jesus com a Páscoa, né? Aspectos simbólicos e etc. A gente pode assim dizer, tá? Então a gente vai dividir dessas 3 formas e traremos perguntas sobre cada ponto. Então, já tomando início, né, na origem da Páscoa, professor Edvanildo, o mundo ocidental, né, que é essa parte onde nós vivemos aqui, Estados Unidos, Brasil, parte da América Latina, né, a gente pode assim dizer, e a boa parte da oriental comemora a festa da Páscoa, ou falam dela, quando inicia no mês de abril. Judeus na Palestina comemoram, os cristãos católicos, a Igreja Ortodoxa, os protestantes a comemoram. Que festa é que mexe com religiões distintas? Que festa é essa que consegue permear todas essas religiões distintas? E qual a origem da Páscoa? É uma festa judaica, católica, ortodoxa ou protestante, já que ela atinge todas elas ao mesmo tempo? A gente pode dizer que ela nasceu de qual dessas? É uma grande pergunta, Tiago, e quando falamos da Páscoa, a sua origem, essa pergunta ela é muito importante. É uma festa judaica? É uma festa cristã? Já que essa festa faz parte das diversas tradições e matrizes religiosas, principalmente as religiões monoteístas. A Páscoa, se formos dar uma resposta somente do ponto de vista material histórico, ela seria uma festa a priori judaica, mas eu quero dar uma resposta teológica para essa festa que está expresso desde o primeiro momento no livro do Êxodo, capítulo 12, que é onde está expresso o primeiro momento da Páscoa.
A decisão de instituir a Páscoa não vem de Moisés, não vem de Arão, não vem dos levitas, não vem de nenhuma das 12 tribos. Essa é uma decisão divina. Então, a origem da Páscoa está centrada exclusivamente na pessoa de Deus. Considerando que a Bíblia é um livro que é tratado como a revelação de Deus, a voz de Deus para o mundo. E é Deus quem decide. O capítulo 12 diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Não foi uma voz, uma decisão de Moisés para com o povo. É uma decisão de Deus para com o povo. E Deus vai direto à liderança, a Moisés e a Arão. Então a origem da Páscoa ela está em Deus. E que festa é essa que o próprio Deus decidiu instituí-la? E qual a razão disso? E Deus vai dizer que ela vai inaugurar o calendário judaico. Diz, este mês vos será o principal dos meses. Outra tradução diz, o primeiro dos meses. Será o primeiro mês do ano. Esse é o mês de Nissan. Esse mês ele tem 2 nomes. Um que vem do hebraico e outro que vem do aramaico, que é Abib ou Nissan, que quer dizer o início das espigas, quando começava a florescer as primeiras espigas do trigal e também do milho. E isso se dá no início da primavera do calendário oriental. É o início da primavera. Então Deus diz, esse será o princípio dos meses. Ele quem decide e diz mais assim, sem tratar dos detalhes ainda da Páscoa, eu quero só mostrar que a sua origem, o aspecto fundante da Páscoa, o elemento inaugurativo, está na pessoa de Deus. É uma decisão de Deus. O capítulo 12, versículo 11 diz assim, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, está claro que a Páscoa é do Senhor. E esta expressão Páscoa do Senhor, que em hebraico é Pessar la Yavé, é uma expressão que se repete várias vezes na Bíblia Sagrada. A partir do Êxodo, ela vai se repetindo, a Páscoa do Senhor. É como ela tem a sua origem, a sua ligação direto no próprio Deus, e Deus o institui com um propósito muito especial, que é libertar o seu povo. O povo de Israel, quando desceu para o Egito, por meio da descendência de Jacó, aliás, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esaú, e Jacó teve 12 filhos. E o primeiro a descer para o Egito foi como escravo, que foi José, uma história bastante conhecida. E depois José deixou de ser escravo no Egito, se tornou governador, seus irmãos desceram e ele chamou toda a família. Desceu um clã, uma família de 70 pessoas. Mas com o passar dos anos e dos séculos, eles se tornaram uma nação, dentro de outra nação, um povo. Então, a Páscoa é uma festa que inaugura o surgimento de uma nação. É o resgate, é a libertação de uma nação. E só quem poderia fazer isso era o próprio Deus, que havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, não só a promessa, mas também a aliança que veio por trás da promessa, que traria o seu povo para a terra de Canaã. Então a Páscoa, ela tem origem em Deus. E aí que ela causa o evento da Páscoa tem um aspecto tão poderoso que ela vai ser adotada dentro do cristianismo, ressignificada, vamos falar disso daqui a pouco, e hoje é comemorada por diversas tradições, mas inicialmente ela tem a sua origem em Deus, do ponto de vista teológico. Do ponto de vista histórico, ela é comemorada pelos hebreus, ou seja, os judeus, e depois pelos cristãos. Então, Deus, hebreus e cristãos. Essa é a origem da Páscoa.
Glória a Deus, né? A origem da Páscoa está no próprio Deus, não é isso? Isso. Como o nosso professor falou, a Páscoa, não, ela tem um sentido de libertação, de redenção, não é isso, irmão? Isso. E considerando esse sentido de redenção, o que realmente significa a Páscoa? Não é comum nós ouvirmos dizer que devido à libertação, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, aquela libertação que o Senhor deu ao seu povo. Não é? Então esse é o sentido. Qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, no caso, para os judeus? Não é isso? O povo hebreu na época. Olha só, a palavra Páscoa no hebraico é Pessar. Até hoje os judeus comemoram a festa de Pessar. Esse é um momento que está sendo bastante falado da festa de Pessar. Se escreve P-E-S-A-C-H, Pessar, em hebraico. Essa palavra Pessar, literalmente em hebraico, significa passagem também, passagem. E essa passagem aí não é a passagem do povo pelo meio do mar, não é essa saída do Egito para lá. O contexto todinho, ele tem essa implicação, essa dedução da ideia de libertação, mas a palavra Páscoa é a passagem do Senhor por meio do Egito para marcar o fim da opressão. Pois Deus, quando chamou Moisés, ele avisou a Moisés que se o faraó não cresce no primeiro sinal, ele creria no último sinal. Foram dados 10 sinais para libertar o povo do Egito. O faraó ia endurecendo o coração e Deus foi trabalhando por meio disso. E o último sinal, Deus trabalhou em cima do primogênito, o filho mais velho de todos os egípcios, partindo do herdeiro do trono do Egito, o príncipe que iria sentar no lugar do pai. Esse é o primeiro a ser ceifado. Então, a Bíblia diz claramente aqui no capítulo 12, versículos 11 e 12. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Ainda no mesmo capítulo, voltando ao texto inicial, nos versículos 24 a 28, diz: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. Então Páscoa é passagem, mas é a passagem do Senhor derramando o juízo e proclamando a libertação. É o último sinal para que Israel saia a partir da morte dos primogênitos, dessa passagem. E nesse momento algo importante aí com essa passagem, essa Páscoa do Senhor, essa passagem do Senhor, é que os israelitas tinham que cumprir as suas obrigações, porque a festa da Páscoa, o evento da Páscoa, que marca a libertação nacional de Israel, ele exigia a participação de todos os israelitas, de todas as famílias, indistintamente. Nenhum poderia ficar de fora. Todos teriam que participar. E para que desse certo para ele, ele precisaria cumprir com toda uma ritualidade de matar o cordeiro, comer pães ázimos e se apropriar do sangue. Além de fazer isso, ele tinha que estar com fé naquilo que estava fazendo. Confiar que o Senhor iria proteger. E assim aconteceu. Os primogênitos dos israelitas, nenhum deles pereceu, mas os primogênitos dos egípcios
entre pessoas e animais, todos pereceram naquela noite que houve a Páscoa, a Pêssar do Senhor. Pessar lá Yahvé. E, irmão Ivanildo, então esse termo de redenção, eles foram redimidos, que significa que eles foram libertos da escravidão. Seria isso? Isso. A redimir é libertar. A redenção, que esse é um termo que está sempre ligado à ideia de... na palavra grega é muito boa de expressar essa palavra redenção, que vem do verbo lio, que é o verbo desatar, desamarrar, soltar. Então é litrosis. E litrosis é soltar o escravo, soltar as amarras. Isso é redenção. Então Deus faz uma redenção do seu povo, Ele liberta. Eles estavam algemados pelo sofrimento, pela dor, pela imposição dos seus opositores, mas chegou o momento da libertação. Mas não é só uma libertação no sentido físico, é no sentido espiritual, porque a Páscoa também é uma oposição à falsa religião, que está escrito aqui, literalmente. Se você atentou, capítulo 12 de Êxodo, versículo 12, a última parte. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. A Páscoa, Deus mostra que Ele quer ser conhecido e reconhecido por todos como o único Senhor, como o único Deus, que fora dele não há Deus verdadeiro. Então, Ele faz juízo para que todos saibam que nenhum Deus pode se opor a Ele, que nenhuma divindade, nenhuma outra crença, a não ser Ele mesmo, pode ser reconhecida como Deus. Então, o pêssar do Senhor é muito, muito elevado para nós. Então já guarda aí, pessoal, o seguinte, o significado da palavra redenção, porque lá na frente a gente vai retornar para esse termo novamente, o significado, que acredito eu que esse momento aí, essa redenção do povo, né, através da Páscoa, apontava para algo lá na frente que a gente vai conversar já já. Segura aí, você vai conseguir fazer os links, né, irmão Givanildo, professor Givanildo, dessa situação, dessa redenção da Páscoa para o povo judeu com a nossa Páscoa, a Páscoa cristã. Então a gente vai conseguir fazer esse link. E já aproveitando a situação, a gente vê, né, que naquela situação, naquele momento lá, foi necessário eles prepararem uma comida de forma rápida, né? E vai dizer aqui, por que pães ázimos, né? Porque o pão ázimo, ou seja, é um fermento da Páscoa. O pão ali deveria ser sem fermento, né? Tem um nutricionista aqui ao meu lado, então ele entende muito bem, né, de fermento ou não fermento, do pão ázimo ou não. Olha só, o pão ázimo, como é chamado, é o matzah, chamado de matzah em hebraico, né? E ele está ligado, inclusive, dos símbolos judaicos da redenção é o próprio pão ázimo, porque é um pão que ele, como um pão achatado, nós temos aqui alguns biscoitos grande e achatado, nisso aquele círculo, então era um pão achatado, e como era um momento que eles precisariam comemorar essa festa e comer o pão, o pão sem fermento apressadamente, né? Então não poderia ter fermento, justamente porque era uma coisa com pressa. Deus tinha pressa em tirar o seu povo do Egito, diz: comereis e saireis apressadamente. Todos já teriam que estar prontos para partir. Uma das maneiras, eles teriam que estar com as vestes suspensas, com os lombos cingidos, que levantava as vestes e amarrava nos lombos, na região lombar. Então, cingir os lombos, amarrar nos lombos, deixar as pernas soltas, estar com o cajado na mão e comer o pão ázimo, porque eles fariam na mesma noite e poderiam comer. E já que um pão com fermento, ele demora para fermentar, vai inchar, então ele implica em velocidade, pureza, e se tornou o símbolo de redenção. De acordo com o rabino Benjamin Blesch, ele disse: o pão ázimo para eles representa essa redenção, que era uma pressa de Deus para o povo
judeu. Está aqui no capítulo 12. Eu posso ler esse texto várias vezes, né? Versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa, é a Páscoa do Senhor. E o versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. É o matzah. É um pão sem fermento que assume um símbolo muito especial dentro da tradição cristã. E na religião judaica, até hoje, os ázimos, iniciou o mês de Nissan para o povo judeu. O início da primavera, eles começam a fazer um processo de purificação nas casas. É tradição judaica. E esse processo de purificação é catar tudo que inclui fermento, todo tipo de elemento comestível que tiver dentro de um lar, que tem algum tipo de fermento, é removido do lar. Não pode ficar nenhuma casca. Um pedaço de pão com fermento para eles pode comprometer a Páscoa, a santidade da Páscoa. Os judeus levam isso muito a sério. Então eles removem tudo naquele mês e lançam fora todo elemento que contenha fermento para que haja uma purificação total, que é a questão do Kadesh, a purificação, a santificação do lar, para comer a Páscoa do Senhor, que é santa também. Mas eu até tinha visto há poucos dias, na verdade hoje, né? Hoje eu vi um vídeo de uma brasileira que mora em Israel e ela falava exatamente a respeito disso, de alguns supermercados que seguem essa lei judaica, né? Que não vendem alimentos que possam estar fermentados. Por exemplo, todo alimento que tenha trigo, cevada, ela traz os 5 grãos, se estiver correto aqui, se estiver incorreto, você me diga, Rilene, 5 grãos que fermentam, trigo, centeio, cevada, aveia, espelta. Ela diz que os supermercados de Israel que seguem a tradição, eles não vendem esse tipo de alimento, já devido a essa situação que o senhor comentou, né, de purificar, de ter o zelo pela tradição judaica. Sim, isso é uma realidade não só em Israel, mas principalmente nos Estados Unidos, em Nova York, onde tem uma comunidade muito grande de judeus. Eles fazem todo esse trabalho. Agora, devemos destacar que isso está muito mais ligado aos judeus ortodoxos, os tradicionalistas, porque existem os judeus reformistas, né? Os judeus modernos, que não levam muito a sério todas as tradições judaicas, né? Tem os judeus que eles mantêm os elementos da tradição numa questão simbólica tal, mas não levam tão a sério quanto os judeus ortodoxos. Os ortodoxos, eles levam isso a sério mesmo, ao pé da letra, cada questão em relação a essa preparação pascual. Muito bem, né? Graças a Deus por essas explicações. Já vimos que a Páscoa, ela veio de Deus, não é, pelo povo judeu, né, a princípio, e depois se espalhou, não é, como já foi falado aqui. Não é, E agora nós vamos para o segundo tópico, que é justamente sobre a festa especificamente judaica. Não é? Já até surgiu uma pergunta lá no YouTube, qual a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa cristã. Não é? Eu creio que nós vamos responder essa pergunta nesse tópico aqui. Não é? E para começar, irmão Joanildo, eu queria saber do senhor, né, como professor, né, o senhor tem esse conhecimento de dizer se houve uma mudança, se houve alguma alteração na Páscoa judaica do passado para hoje, né, para os dias atuais, se houve uma mudança nos rituais, né, na forma que os judeus eles levam essa cerimônia. Sim, com certeza houve. E de onde nasce essa mudança? Existem alguns elementos, as questões essenciais, a essência da Páscoa é mantida até hoje. Mas existem elementos que foram incluídos na Páscoa no transcorrer do tempo que não faz parte da primeira Páscoa. Por exemplo, 4 taças de vinho. 4 taças de vinho, que já nos dias de Jesus já fazia parte desse novo elemento.
Nós não encontramos esse elemento das 4 taças de vinho na Páscoa realizada pelo rei Josias, né? Que está lá no segundo livro das Crônicas 35, não tem, mas o judaísmo incluiu, e de acordo com as minhas pesquisas, e o rabino Benjamin Blesch, ele é professor na Yeshiva University, e também o rabino Colaterri, Alfred Colaterri, que é professor da Universidade Judaica de Nova York. Ele diz que não tem uma fonte que determine quando isso foi introduzido no próprio judaísmo. Isso nasce dentro de uma tradição, primeiro, que ela vem sendo praticada e mantida no registro da tradição oral. E isso só vai ser registrado depois dentro da Midrash do 250 depois de Cristo. E essa Midrash será comentada e será transformada no Talmud. Mas esse elemento dos 4 copos de vinho, que tem diversos significados para eles, mas principalmente no livro do Êxodo, capítulo 6, que é o mais comum, de acordo com Alfred Colaterri, existem 4 verbos que vão expressar os 4 copos de vinho que participam da festa da Páscoa judaica hoje. Eu quero falar desse primeiro momento antes da destruição do segundo templo e depois da destruição do segundo templo que vem até nós. Então vamos lá. Capítulo 6 do livro do Êxodo, existem 4 verbos aqui que foram adotados para determinar esses 4 copos de vinho. Versículos 6 e 7. Quando Deus assume a responsabilidade que vai libertar o povo, ele está dialogando com Moisés. Aí ele diz assim: portanto, Deus está dizendo a Moisés para dizer ao povo, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei, primeiro verbo, de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei, segundo verbo, da sua servidão, e vos resgatarei, terceiro verbo, com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, quarto verbo. Então esses 4 verbos do hebraico aqui vão determinar os 4 copos da Páscoa de vinho. Então a Páscoa judaica ela começa com um jantar especial, porque a Páscoa ela é uma festa de família. Assim como ela nasceu dentro das casas, ela se mantém dentro dos lares. Não é uma festa das sinagogas, é uma festa dos lares. Se diz que a maior festa da família é a festa da Páscoa. Então esse início da Páscoa é chamado de Seder, Pessah. Seder quer dizer a ordem do rito. Eles começam tomando a primeira taça, que é a da promessa. Eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Então toma a primeira taça de vinho, aí vai para a segunda taça, que vai contar a história do povo do Egito, que está na Haggadah. Aí toma a segunda taça, que vos livrarei da servidão. E vai começar o alimento com as ervas amargas aqui. Aí vai tomar a terceira taça, e vos resgatarei com braço estendido. E por último, a taça que vai levar a ser o Deus desse povo, que traz a alegria e o prazer e a satisfação. Os judeus tomam essas 4 taças, são taças pequenas que eles colocam na mesa, mas todos têm que tomar 4 taças durante o transcurso. A gente percebe que nos evangelhos, quando Jesus vai instituir a Santa Ceia, somente o evangelho de Lucas nos dá a pista que Jesus tomou essas 4 taças. Pelo menos 2 são registradas no evangelho de Lucas. No capítulo 22, você percebe que Jesus vai tomar, não cita a primeira taça, cita a partir da segunda e a terceira taça. Veja só, versículos 14 em diante. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele, os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento.
Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, esse primeiro texto aqui, para ele ser introduzido, tomar a primeira taça. Houve a primeira taça. Aí vamos para... Aí seria, o registro de Lucas nos coloca a segunda taça em ação. E tomando um cálice, ele não diz o segundo, ele diz um cálice. Havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Este não é o cálice que vai instituir a nova aliança. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aí vem agora, começando a Santa Ceia. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, ou seja, a terceira taça, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Veja que o terceiro cálice é o cálice da redenção, lá no verbo, do terceiro verbo. É o cálice que, o verbo que indica, eu resgatarei vocês. Então, esse seria o terceiro cálice. Nós não temos o registro do quarto cálice, mas temos uma dedução a partir do Evangelho de Mateus, que tomava o quarto cálice e aí cantava-se o hino. Então, Mateus 26, que era o Salmo 118. Em Mateus capítulo 26, diz assim, e digo-vos, 29, Mateus capítulo 26, versículo 29. O 27, Jesus já disse, bebei dele todos, tomou o terceiro cálice, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desde agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Ponto. Entre esse 29 e esse 30, então se tomava o quarto cálice e cantava-se o Salmo 118. Aí já entra com o Salmo, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, esse aqui é um elemento que foi introduzido na Páscoa, que não faz parte da original. E Paulo diz que é o cálice da bênção, é o beracá, em 1 Coríntios 14. Mas o que mudou da Páscoa desde a sua origem para hoje? Durante a festa da Páscoa, há um objeto que é o principal, o foco da Páscoa, que é a morte do Cordeiro. A Páscoa tinha como marco central a morte de um cordeiro sem defeito, novinho. E esse cordeiro que era sacrificado era partido para as famílias, e o seu sangue seria utilizado como símbolo de proteção para os lares, aspergia sobre os umbrais das portas. E aqui nós vamos ver que quando Israel comemora a primeira Páscoa, que se tornará modelo para a festa, a primeira Páscoa, que é a Páscoa fundante, que aconteceu no Egito por volta de 1400 a.C., a primeira, que é a festa inaugurativa, ela foi praticada e aconteceu um milagre naquela noite. A partir daí, durante a peregrinação, até chegar em Canaã, a comemoração da Páscoa, que é anual, uma vez por ano, ela passa a ser apenas um rito religioso para relembrar o acontecimento da libertação e da libertação do sofrimento, da dor do povo hebreu. E essa comemoração ela é marcada com o aspecto prático da morte do cordeiro. Literalmente era sacrificado e comido todo ano. Quando veio então o templo, surgiu o tabernáculo, no capítulo 25 a 40 do Êxodo, construído o tabernáculo, esse cordeiro, ele passa a ser sacrificado no templo e levado para os lares. Quando Salomão construiu o primeiro templo, isso era sacrificado no templo. A Páscoa do rei Josias, somente Josias deu mais de 30 mil cordeiros.
Foram muitos cordeiros para sacrificar. E isso foi acontecendo no transcorrer do tempo, mas no ano 70 da era cristã, o templo foi destruído e os judeus deixaram de sacrificar o cordeiro no templo. Então, eles passaram a envolver novos símbolos por conta da destruição do templo nessa própria Páscoa, que é comemorada hoje pelos judeus. Essa Páscoa ela sofreu alterações porque ela não está mais ligada ao templo, o sacrifício do cordeiro. E eles tomam apenas um osso chamuscado para lembrar o cordeiro no jantar da noite. Um osso chamuscado. E o sacrifício, ele é representado por um ovo cozido. Por um ovo cozido. Dentro da Páscoa judaica hoje, ela assume essa nova simbólica, ou seja, o significado foi preservado, mas o significante foi alterado na linguagem simbólica. Isso só poderá ser restaurado quando o Messias voltar para eles. Por isso que eles entendem que o Messias voltará, provavelmente na primavera, porque Deus marcou a redenção do povo na primavera. Então eles acreditam que o Messias voltará para promover a nova redenção também na primavera. Eu até, fazendo menção mais uma vez a um vídeo que eu tinha assistido, fala exatamente isso, né? Uma dúvida que o pessoal tem com relação aos judeus. Já faço a pergunta também ao senhor, professor, já não sei se sai um pouco da temática, mas uma dúvida que tem entre eles, né, se ao reconstruir, né, o terceiro templo, se vão retornar com os sacrifícios dos cordeiros, né, relembrando. Se eu não me engano, existe uma divergência de ideias entre eles, eu não sei se existe divergência das opiniões entre os próprios judeus, se vai retornar ou não. Esse retorno ao sacrifício literal de animais, sim, vai voltar. Os judeus já estão preparando isso. O Instituto do Templo, lá em Israel, está lá em Jerusalém, o Instituto do Templo. Ele já construiu toda a mobília do templo, só falta o espaço e o prédio em si. E eles já estão treinando os levitas e eles já fizeram sacrifícios de Páscoa nesse teste, né, do sacrifício que vai ser realizado no templo. Então eles já promoveram, acho que foi em 2016 que eles fizeram o primeiro sacrifício público, chamou a atenção de muita gente. Mas eles vão retornar isso, embora uma linha de cristãos que não acredite que Deus permita a reconstrução do templo e esse retorno aos sacrifícios. Nada disso, eles voltando a fazer isso, vai tocar no sacrifício de Cristo. Esse diz respeito à tradição judaica, né? E eles voltando a reconstruir o templo não vai alterar nada das profecias do Messias. Não invalida nada o que Cristo fez. Até que eles venham reconhecer o Messias, tudo é possível entre os judeus. A festa judaica é comemorada até hoje pelos judeus. Teve algumas mudanças, algumas alterações no significado, mas o sentido continua o mesmo, não é isso? Mas além dos judeus e dos cristãos, existe mais algum grupo que comemore a Páscoa? Sim, há um grupo que comemora a Páscoa e de forma bastante literal. São os samaritanos. A seita dos samaritanos, ela existe até hoje entre os judeus e todos os anos eles sobem ao Monte Moriá para sacrificar os cordeiros. Literalmente, eu já assisti vídeos em que os samaritanos cortam a garganta do cordeiro e todas as crianças vão assistir. Cada pessoa fica com o seu cordeiro entre as pernas. Quando chega o momento que o sacerdote samaritano dá a ordem, então todos passam a faca. É um pouco estranho para nós que não estamos acostumados com esse tipo de sacrifício, com esse tipo de prática religiosa, né? Essa ritualidade sangrenta, mas isso é mantido entre os samaritanos, que é um grupo misto de judeus e gentios. E é exatamente sobre esta Páscoa que nós iremos tratar agora. Chegamos ao nosso terceiro momento, nosso
último momento do nosso bate-papo, e que já fará a relação entre Jesus e a Páscoa. O que é que está relacionado? A Páscoa, o Antigo Testamento, onde surgiu em Deus, né, foi dado ao povo e chegou até nós. Qual é a relação de Jesus e a Páscoa? E chegamos à primeira pergunta ao nosso professor. Qual a relação entre Jesus e a Páscoa? Essa é uma pergunta muito especial, porque falar de Jesus, aquele que modificou o mundo, dividiu a história, que esvaziou o túmulo, venceu a morte, triunfou sobre o pecado, é muito bom. A relação de Jesus com a Páscoa, nós temos aqui dois aspectos. Primeiro, o aspecto histórico. A Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Houve um parto normal lá em Belém da Judeia. Foi envolto em lençóis como qualquer outra criança, ainda que no estado humilhante. Seu primeiro berço foi uma cocheira. Mas a vida de Jesus, ela foi intrinsecamente relacionada à Páscoa. Desde o seu nascimento, a Páscoa, por ser uma festa anual, ela exigia dos judeus que moravam longe de Jerusalém uma peregrinação até Jerusalém para participar da Páscoa. Veja no Evangelho de Lucas, capítulo 2. O texto diz assim... O texto acerca de Jesus, versículo 39, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, ou seja, Jesus no 8º dia foi circuncidado, ele passou por tudo aquilo que qualquer menino judeu passava. Então ele foi levado ao templo para ser apresentado, sua mãe passou pelo processo de purificação, conforme todas as exigências da lei. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, que é Nazaré da Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Veja que Jesus cresceu participando da festa da Páscoa. Como menino, como pessoa, ele conheceu a Páscoa bem de pertinho, não só de ouvir, mas de vivenciar a própria Páscoa. Quando tinha 12 anos de idade, ele foi levado mais uma vez. Versículo 42. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa, a festa da Páscoa, que era a principal. E nesse momento, Jesus faz a primeira revelação quando ele discute com os mestres da lei, e ali todos ficam admirados com as respostas que Jesus dá acerca da própria lei. A Bíblia não diz que tipo de assunto eles trataram, mas eram assuntos relacionados à Torá, a lei de Deus. E Jesus estava altamente preparado aos 12 anos para responder, era obediente a seus pais. Ele ficou 3 dias a mais porque seus pais se perderam dele, não foi ele que se perdeu dos pais. E quando voltaram, ele estava no templo e disse que cumpria ele estar na casa de seu Pai. Jesus trata o templo como a casa do Pai. Então foi o primeiro sinal em que Jesus se relaciona com o templo, que é o local da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro. E quando a gente entra no Evangelho de João, a vida de Jesus, quando ele começa o ministério público, no primeiro passo que Jesus dá para assumir um ministério público, ele começa pelo batismo do Jordão. E quando ele se aproxima para o batismo, antes, veja aqui, capítulo 1 do Evangelho de João, no dia seguinte, versículo 29, viu João a Jesus que vinha para ele e disse,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João já faz um reconhecimento profético da pessoa de Jesus como Cordeiro. Porque a relação da Páscoa, ela gira tudo em torno do Cordeiro pascal. O Cordeiro que marca aquela passagem naquela noite. Isso é tão forte que eu gostaria de continuar lendo aqui em João para você ver essa relação de Jesus com a Páscoa. Jesus como homem, como pessoa, como profeta. Mas eu queria retomar um texto do Antigo Testamento, no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, que é a Páscoa de Josias, para você ter uma ideia como as famílias, cada um iria apresentar o seu cordeiro, mas todos os cordeiros sacrificados tinham uma só função, representar o cordeiro. A Bíblia fala aos milhares de cordeiros aqui, mas sempre vai pontuar o cordeiro. Veja só, capítulo 35, versículo 1. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia. Versículo 6. Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos. O cordeiro, sempre apelando para o cordeiro. Embora sejam muitos cordeiros, serão sacrificados aqui. Versículo 11. Então imolaram o cordeiro da Páscoa. Versículo 13. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo. Então, toda a relação é apontando para o cordeiro, não os cordeiros. É como, embora todas as famílias, cada uma pegando o cordeiro e repartindo entre si, mas todas apontavam para o cordeiro, um cordeiro. Ele tinha um aspecto aqui muito importante, por isso João diz, eis o Cordeiro de Deus. No capítulo 2 de João, Jesus, ele saiu de Caná da Galileia após o milagre e a Bíblia diz que ele já parte para Jerusalém para participar da Páscoa. Versículo 13 do capítulo 2 de João. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Nesse momento, Jesus vai identificar mais uma vez o templo com a casa de seu pai e vai promover uma purificação aqui na festa da Páscoa, que ele não aceita a atitude dos vendilhões no templo. No capítulo de número 6, mais uma vez, versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então, Jesus mais uma vez está indo novamente para a festa da Páscoa. Capítulo 12. Evangelho de João. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, aquele ressuscitara dentre os mortos. O Evangelho de João nos mostra que o ministério de Jesus durou 3 anos por conta da Páscoa. E o que há de mais importante aqui, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a relação de Jesus de origem, crescimento, educação e ministério está relacionada com a Páscoa. Por que Jesus se identificou tanto com essa festa, se aproximou tanto dessa festa? Isso é uma curiosidade para nós matarmos nessa noite. Glória a Deus. A gente pode ver que Cristo, né, como o nosso professor já bem falou, ele cumpria os ritos da Páscoa, não é? Ele chegou a purificar o templo, não é? Devido ao período de Páscoa. E no final lá
ele celebrou a Páscoa com os discípulos, né, a última ceia, e ele instituiu ali a Santa Ceia, né? E a Santa Ceia que foi instituída por Cristo, ela substitui o ritual de Páscoa que antes era praticado? Não. A festa da Páscoa é uma coisa, a Santa Ceia é outra. Embora a Santa Ceia ela tenha origem dentro da Páscoa judaica, Jesus deixa claro para os discípulos que tem gente dizendo que Jesus substituiu a Páscoa. Pelo contrário, Jesus ele mostrou e encarnou o verdadeiro significado da Páscoa. E que significado é este? O significado profético da Páscoa. A Páscoa é um evento histórico de libertação de uma nação da escravidão do Egito. Então ela marca o surgimento da nação hebreia ali como nação, não como pessoa, mas como nação. Deixou de ser um clã, uma família, para ser uma nação. E se transformou numa festa para comemorar essa libertação e esse surgimento, o início do calendário judaico, a Páscoa. Jesus vem para essa festa da Páscoa para mostrar que ela tem um outro significado. Tem um aspecto histórico, que é esse da libertação, tem um aspecto religioso, que é o rito da Páscoa comemorado, e o aspecto profético, que toda a Páscoa apontava para o próprio Jesus. Tem a relação de Jesus com a Páscoa e a relação da Páscoa com Jesus. E essa relação da Páscoa com Jesus é o aspecto profético, porque ela apontava para Cristo. Todo o acontecimento da Páscoa, a morte do Cordeiro, a separação, o evento da libertação, apontava para aquilo que Deus queria realizar com o mundo através de Cristo. E Jesus deixa claro, do capítulo 22 de Lucas, essa expressão de Jesus que nós devemos atentar. Jesus não substituiu a Páscoa pela ceia, pelo contrário, e é por isso que nós comemoramos a Páscoa, porque Ele é a nossa própria Páscoa. O que ele nos mostra é que a Páscoa cristã agora está centrada nele, na pessoa dele. Ela deixou de ser símbolo profético para ser realidade. E ela já é realidade em nossas vidas. Nós já vivenciamos a libertação, não mais uma libertação política nacional, mas a libertação, a emancipação do pecado. A libertação da condenação eterna. Em Cristo Jesus, isso se torna uma nova realidade. Por isso que Cristo é a nossa Páscoa. Veja só as palavras de Jesus. É a única festa que nós encontramos Jesus dizer que desejou dessa maneira participar. Versículo 15. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. É a única festa que Jesus deseja ansiosamente comer. E ele diz que, pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de meu Deus. Quer dizer que ela tem uma outra dimensão a se cumprir com os judeus. E não a comerei até que. Mas o aspecto profético que ela aponta para ele mesmo, que esse aspecto redentivo, que a Páscoa ela faz aquela função de trazer o cordeiro para ser sacrificado pela família, e no lugar da família, para trazer redenção. Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu no lugar, essa ação redentiva, substitutiva, que estava em Cristo Jesus. De sorte que Jesus ele cumpre cabalmente na sua morte um significado especial. O cordeiro era sacrificado por volta das 3 horas da tarde. E é justamente o horário que Cristo vai dar o brado na cruz. Ele morre enquanto os judeus estão sacrificando no templo, Jesus está morrendo na cruz. Então, há um paralelo entre a morte de Cristo e o Cordeiro. E ali ele dá um basta para dizer, chegou a hora da redenção, a hora da libertação.
Por isso que nós temos que nos apropriar. E ele disse, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Temos que participar dele, da vida dele, da aliança com ele. Ele é a nossa Páscoa. Graças a Deus por isso, queridos. E o que o professor João comentou agora a respeito de Cristo morrer às 3 horas da tarde, enquanto o cordeiro era sacrificado às 3 horas da tarde, isso eu não sabia, né? E acredito que todos se enchem os olhos ao saberem uma verdade bíblica como esta. E como ela afeta, né? Interessante saber também, como o professor também comentou, que foi uma morte substitutiva. O que significa isso? Que ele morreu em nosso lugar. Ele falou que, o professor comentou que o cordeiro morreu pela família, né? Ou seja, morreu por cada um deles. Então foi o mesmo que Cristo fez por nós, a morrer por nós em nosso lugar. E já adentrando, será, professor, que diante do tempo ou das tradições que vem surgindo, a modernização, será que a festa da Páscoa perdeu o seu significado diante de tudo isso? Será que ela perdeu o seu significado ou não? Ela continua ainda viva e percorrendo os séculos? Olha só, a Páscoa ela jamais poderá perder o seu significado, pois o significado dela é real, é algo realista, perfeito. E já que ela é uma instituição divina, por isso que ela começa com um protótipo, um modelo, um paradigma, através da libertação de Israel, querendo dizer que Deus quer libertar o mundo do pecado. Ela surge naquele aspecto histórico, se transforma num processo religioso e profético quando aponta e se concretiza na pessoa de Cristo. Porém, para algumas pessoas, de forma bastante subjetiva, ela pode ter perdido o significado quando as pessoas se deixam levar por modismos, por ideias supersticiosas acerca da Páscoa. Se a festa da Páscoa ela anuncia a morte e a ressurreição de Cristo, que nós não podemos ficar só na morte. Ela aponta para a ressurreição de Cristo. É isso que a Bíblia vai nos mostrar em Coríntios 15. É que a Páscoa, ela tem todo um significado cumprido na pessoa de Jesus, e nós não podemos perder isso jamais. Comemorar a Páscoa não é chegar o período da Páscoa e trazer vinho para dentro de casa, para encher a cara. Não, isso aqui é a Páscoa, pegar um pão lá sem fermento e comer. Não, isso não é a Páscoa cristã. Para quem está comemorando Páscoa assim, para dentro de casa, ficar comendo somente peixes nesse período. Existe uma tradição, por conta da tradição católica, que interpretou a ressurreição de Cristo, que comeu pão e peixe com os discípulos após ressuscitado. Mas ele não ficou só comendo pão e peixe, ele comeu pão e peixe quando chegou nas margens do Mar da Galileia. Eles têm alguma coisa que comer, que eles trouxeram pão e peixe, eles comeram juntos, e virou a tradição de comer pão e peixe na Páscoa e tornar sagrado o peixe é santo e a carne não é. Na realidade, a Páscoa não era para comer peixe, é para comer carne de carneiro, de cabrito, cordeiro, né? Então tem pessoas que se envolvem com essa ritualidade, se deixam levar por essa pseudo-Páscoa capitalista, que ela nasce não com esse propósito. Lá na China é transportada para a Inglaterra esse modelo de fazer ovos de Páscoa. Inclusive até representada por ovos de coelho, se coelho não bota ovo, né? E criou a ideia do chocolate, o chocolate colorido, mas ela não tinha essa função no período da Páscoa, foi dado para crianças pobres, virou uma tradição, e os investidores, os empreendedores, os capitalistas que sabem fazer dinheiro, viram nisso um grande nicho para explorar as pessoas, fazer dinheiro, de sorte que construíram uma
Páscoa aí capitalista, sedutora, como se Páscoa fosse ovos de chocolate. Feliz Páscoa, feliz Páscoa. Páscoa sem Jesus, meu amigo, não é Páscoa. Páscoa sem Cristo não é Páscoa. É simplesmente manter a tradição, a formalidade, feliz Páscoa e tal, beber, comer isso, comer aquilo. Páscoa é saber que Cristo morreu por mim e por você, que ressuscitou no terceiro dia, que está sentado no trono, que em breve voltará para nos buscar. E para que nós tenhamos uma verdadeira Páscoa, precisamos tirar o pão fermentado da nossa vida. Pois o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, ele diz assim para quem é cristão. Diz assim, a igreja de Corinto estava sustentando dentro dela um sujeito que estava cometendo práticas imorais, e Paulo diz que ele tinha que ser disciplinado, ser afastado daquela igreja, pois a vida cristã é diferente, não pode viver de acordo cada um com a sua vontade, mas práticas mundanas. E aí Paulo repreende e diz para eles assim, aqui no capítulo 5, versículo 6, não é boa a vossa jactância, o orgulho dos irmãos manter aquele sujeito dentro da igreja. Se você ler os versículos de 1 a 6, você vai entender mais claro. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então ele quer que vivamos uma vida de inteireza de coração, tratar o outro sem maldade, tratar o outro sem malícia, sem o fermento, mas com sinceridade e com verdade nos lábios, na mente e no coração, pois Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia. Glória a Deus, né? Porque Cristo, ele é a nossa Páscoa, né? A verdadeira Páscoa. Né? Surgiu até esse questionamento também se por que o chocolate, né, era o símbolo da Páscoa atualmente, mas já foi bem explicado pelo nosso professor, né? E a gente gostaria de encerrar, né, esse bate-papo, essa parte, com uma pergunta, né, que qual a diferença marcante, né, diante de tudo que nós vimos, diante de tudo que nós ouvimos, que já foi falado hoje. Mas qual é a diferença marcante, né? A principal diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã? Sim, essa pergunta, ela realmente marca essa noite pelo próprio tema, né? A diferença é que os judeus ainda estão presos ao símbolo de um resgate nacional. E que o cordeiro deles é apenas aquele cordeiro físico, onde eles estão sempre revivendo, fazendo o regresso à primeira Páscoa por meio do rito comemorativo. E a Páscoa cristã, ela assume uma outra dimensão quando ela não enxerga mais o cordeiro, o animal, mas a pessoa de Cristo. Para os judeus, o Messias não veio. Para os cristãos, o Messias já está entre nós. Então a nossa Páscoa é a comemoração da morte e ressurreição de Cristo, e não a libertação nacional. Essa daí, ela tem um elemento importante historicamente, ela tem um elemento importante religiosamente, ela tem um elemento profético que aponta para Cristo. E nós estamos apegados a esse momento da Páscoa. Isso é tão forte, porque lá na Páscoa, no capítulo 12, diz que nenhum osso do cordeiro deverá ser quebrado. E quando Jesus estava na cruz, Evangelho de João, capítulo 19, está escrito que eles foram até a pessoa de Jesus para quebrar as pernas, para acelerar a sua morte. E o soldado romano disse, ele já está morto. E para que se cumprisse que nenhum de seus ossos seria quebrado, não quebraram as suas pernas. Então Jesus cumpre cabalmente toda a prefiguração, toda a tipologia. O tipo
que era aquela Páscoa judaica que apontava para Cristo, o antítipo. Jesus cumpre e esse é o grande diferencial. Cristo é a nossa Páscoa e para os judeus a Páscoa ainda é o cordeiro, o animal comum. Graças a Deus, queridos, por tudo que Deus nos proporcionou nesta noite, por relembrar, como comecei na primeira fala, a semana mais importante de toda a história, eu considero assim. Foi a semana que Cristo morreu na cruz, mas ao domingo ele ressuscitou, está vivo para todo sempre e ele é o nosso Cordeiro Pascual. Para nós, ele é da vida o melhor. Então bendizemos ao Senhor por esta noite. Somos gratos a Deus pela vida do nosso professor Joanildo Tavares, por nos sempre estar à disposição a nos ajudar, a nos ensinar as verdades bíblicas a respeito da história, a respeito da correlação entre a história e as verdades bíblicas. Então, queridos, também somos gratos pela equipe de louvor, equipe de mídia, equipe de som. Louvamos a Deus e queremos dar alguns alôs. Já finalizando, temos a nossa irmã Givanete, esteve conosco, nosso pastor Djalma, Isabela, Dágila Rebeca lá de Canaã, minha sobrinha, Thaís da Rua da Alegria, irmã Lucicleide, irmã Janicele, Lívia, irmã Clébia, nosso irmão Roberto Brito, esteve nos acompanhando de igual modo. Hoje ele não pôde estar presente, mas se Deus quiser, semana que vem ele estará conosco, compartilhando um pouco mais desse momento de bate-papo. Maria Oliveira, Marta Betânia, Jéssica de igual modo, também esteve presente em nossa live, nossa conexão hoje. Então, que Deus abençoe ricamente a você, jovem. E semana que vem, compartilhe o link, né? Convida alguém para estarmos juntos aqui. Você viu como é enriquecedor este momento de bate-papo, este momento de aprendizado. Então, compartilha mesmo. E não esquecendo de agradecer nosso irmão Reidene, que esteve conosco, atendeu o convite prontamente para nos ajudar neste momento tão importante e relevante. Então, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar ao Senhor, fazer uma oração a Deus por este momento. Nosso irmão Reidene vai estar orando e logo após o grupo de louvor estará encerrando nossa conexão jovem com mais um hino. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.